Crise global. Bolsa do Japão tendo a maior queda num único dia desde 1987. Provável recessão nos Estados Unidos. O que está acontecendo com o mundo? Nesse vídeo aqui eu quero te falar como eu acho que deveria ser a nossa postura em relação aos nossos investimentos diante de notícias como essas. Primeiro, só resumidamente aqui o que está acontecendo, caso você esteja por fora dos últimos acontecimentos econômicos globais que afetaram bolsas do mundo inteiro. Teve essa notícia da Bolsa do Japão que teve a maior queda num único dia desde 1987. A bolsa americana também caiu, criptomoedas caíram bastante. Por que isso tudo aconteceu? Foram alguns fatores que aconteceram ao mesmo tempo. A primeira coisa que aconteceu foi a alta na taxa de juros lá no Japão. E hoje, como o nosso mundo é totalmente globalizado, uma pequena mudança num país relevante como o Japão afeta todo o restante do mundo. O que aconteceu lá especificamente é que, historicamente, o Japão tem uma taxa de juros muito próxima de zero. Então, o que muitos investidores faziam? Como a taxa de juros lá sempre foi baixíssima, muitos investidores pegavam dinheiro emprestado no Japão para investir esse dinheiro no mercado americano, por exemplo. E aí eles conseguiam pagar essa dívida com facilidade e obter lucro aqui nos seus investimentos. Mas agora, como o Banco Central do Japão aumentou a taxa de juros, uma coisa que não acontecia há muito tempo, todos esses investidores que faziam esse tipo de operação, que é conhecido no mercado como carry trade, se viram obrigados a vender seus investimentos. E aí, com isso, a demanda pela moeda japonesa aumentou demais. E aí, como a moeda do Japão, o iene, subiu muito nesses últimos dias, e a economia do Japão tem muitas empresas exportadoras, isso prejudica elas porque fica muito mais caro para os outros países do mundo comprarem dessas empresas. Então isso fez a bolsa do Japão cair. Além disso, nos Estados Unidos saíram os dados lá do que eles chamam de payroll, que são os dados dos empregos da economia americana, e o mercado tinha uma expectativa de que seriam criados 175 mil novos empregos, mas os dados mostraram que foram criados 114 mil. Isso demonstra uma desaceleração do mercado americano, o que deixou o mercado, os investidores, apreensivos com uma ameaça de uma recessão do mercado americano que afetaria todo o mercado global. Além desses dois grandes motivos, tem várias outras tensões globais acontecendo, o que deixa todo o mercado e os investidores apreensivos. E isso afeta diretamente aqui o nosso mercado brasileiro, porque sempre que os investidores globais ficam com medo sobre o futuro, o que é normal eles fazerem é correr para a moeda mais forte, mais segura do mundo, que é o dólar. Então a demanda por dólar aumenta, isso faz o dólar subir, e o que gera inflação aqui no Brasil, aumento de preço de vários produtos aqui, porque várias coisas que a gente consome aqui no Brasil são negociadas em dólar. E aí, se nossa inflação sobe, o nosso Banco Central não pode reduzir a nossa taxa de juros, o que prejudica os investimentos de longo prazo aqui no Brasil também. Então veja como tudo é muito interligado. Então eu fiz esse breve resumo aqui só para caso você não saiba o que aconteceu, mas o foco desse vídeo aqui não é falar especificamente sobre esses acontecimentos, mas sobre a forma como nós, investidores comuns aqui, eu, como você sabe, não sou nenhum profissional de investimentos, eu sou um investidor comum, assim como você provavelmente é, que é o investidor que não trabalha com investimentos. Você, assim como eu, é uma pessoa que trabalha, tem a sua atividade, tem as suas preocupações com o seu trabalho e outras preocupações pessoais, e os seus investimentos, você basicamente faz um único aporte mensal ali, no máximo dá uma olhadinha ali durante o mês, mas para você não faz sentido demandar tanto tempo pensando e se preocupando com investimentos. É uma coisa que eu sempre prego aqui no canal, é sempre a simplificação da carteira. Quem acompanha aqui a série Bora Aportar vê que 40% da minha carteira tá em ETFs, que é uma forma mais simples de você investir. Quem acompanha a série que eu analiso a carteira dos inscritos, praticamente em toda a carteira eu sempre sugiro uma simplificação para você não ter um monte de ações, fundos imobiliários, BDR de ações internacionais, um monte de renda fixa, de bancos que você não conhece direito. Isso só torna a sua carteira complexa e dificulta o seu trabalho como investidor. E essa simplificação também, a gente pode levar ela quando surgem essas notícias, porque eu não estou há tanto tempo investindo em renda variável assim. Eu comecei no final de 2021, entrei, errei, comecei de novo lá em 2022, a carteira Bora Aportar do canal começou em 22, levei ela pelo ano inteiro, aí precisei vender. Quem acompanha aqui a série já sabe que eu precisei vender toda a minha carteira, fiquei 2023 inteiro fora da bolsa, e em janeiro desse ano aqui de 2024 eu comecei a carteira do zero. Então eu comecei na bolsa no fim de 2021, mas a minha carteira que eu invisto junto com você aqui todos os meses, eu comecei em janeiro desse ano. E eu sei que você que me assiste também, provavelmente, também investe na bolsa há pouco tempo. Eu diria assim, há menos de 4 anos. Você pode até deixar nos comentários aqui há quanto tempo que você investe. Será que tudo isso que acontece no mundo deveria ser uma preocupação do investidor comum, assim como eu e você? Se você se interessa por esse assunto geopolítica e tal, é legal você se manter informado, né? Não tô falando pra você ser um ignorante, mas eu quero dizer
na questão de preocupação, na questão de você ter lá sua carteira de investimentos e esse tipo de notícia que surge tirar o seu sono, prejudicar você até no seu trabalho. Porque você sabe que para nós investidores comuns, principalmente nós que estamos no início da nossa carteira, e quando eu falo início eu falo qualquer um que tenha menos de 100 mil reais investido, que é o meu caso, e estatisticamente a chance de ser o seu também é grande. Para nós faz muito mais sentido a gente focar muito mais esforço no nosso trabalho e investir de maneira mais simples, sem esquentar muito a cabeça com essas ondas do mercado. Porque a renda variável, o mercado como um todo, ele funciona de maneira cíclica. Cada classe de ativo tem um ciclo diferente. O mercado imobiliário tem um ciclo, o mercado de ações tem outro ciclo, o Bitcoin tem um ciclo bem específico, lá os halvings que acontecem a cada 4 anos. Então, como eu tenho o canal aqui, eu recebo muitos comentários, inbox lá no Instagram, de pessoas preocupadas às vezes com esse tipo de crise, mandando mensagem: nossa, e agora? Você acha que eu tenho que vender tal ativo? Você acha que eu tenho que comprar mais? Você acha que eu tenho que vender tudo e ir para renda fixa? Você acha que agora que eu tenho que tirar dinheiro da renda fixa e investir nas oportunidades mais baratas? Mas nessa fase aqui que nós estamos, o público aqui do canal, assim como eu, são investidores comuns e pessoas que estão nessa fase inicial da carteira. Pra gente, sinceramente, não faz sentido esquentar muito a cabeça com essas oscilações do mercado. Simplesmente porque tudo isso tá fora do nosso controle, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente tem a história aí pra mostrar o que aconteceu no passado. Em várias outras crises passadas, como foi a pandemia em 2020, como foi lá em 2008, várias outras crises que a gente nem estava investindo ainda, sempre no momento da crise parece que é o fim do mundo. Parece que o mundo vai acabar, parece que todas as empresas vão a zero, a gente fica com um medo enorme e depois aquelas pessoas que tiveram disciplina de continuar fazendo seu aporte mensal bonitinho, seguindo a sua estratégia de alocação de ativos, que eu sempre falo bastante sobre isso aqui no canal, que é você ter as suas porcentagens bem definidas aí. Então vamos supor que você tenha uma estratégia parecida com a minha aqui, 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, 30% em ações internacionais e 10% em criptomoedas. Aí você entra lá na sua carteira no dia do seu aporte, vê qual das classes de ativos está abaixo da sua alocação ideal, faz o aporte nessa classe e aí automaticamente, sem você ter que tomar essa decisão de maneira sistemática, você vai estar direcionando mais dinheiro para as melhores oportunidades da sua carteira, o que potencializa a sua rentabilidade no longo prazo. Os investimentos não tem que ser algo emocionante. É como dizem, investir é como você plantar uma grama e ficar assistindo a grama crescer. Não tem graça nenhuma. Quando você planta um gramado, você simplesmente vai trabalhar, vai fazer suas outras coisas e depois com o tempo você vê aquilo ali florescer. A mesma coisa acontece com a sua carteira de investimento. Não deixe que essas notícias de curto prazo abalem você, te deixem com medo. Simplesmente siga com a sua estratégia, tenha uma reserva de emergência, que tudo vai dar certo no longo prazo. Depois que esses momentos turbulentos passarem, daqui a 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar: nossa, eu não precisava ter esquentado tanto a cabeça com isso. Eu olho no gráfico de rentabilidade hoje, aquela queda que deu parece nada em relação ao que minha carteira se transformou hoje. E tudo fica mais simples para nós como investidores quando nós temos uma visão de longo prazo. Quando a gente tem essa clareza de que o dinheiro que tá lá dentro da nossa carteira não é pro Daniel de hoje, é pro Daniel do futuro, para daqui a 10, 15, 20 anos. Quando a gente tem essa visão, tudo muda. Que eu vou te dar um exemplo. Eu tenho ações do Banco do Brasil na minha carteira. E o Banco do Brasil é um banco que tem mais de 100 anos de existência, que já sobreviveu a diversas crises. E aí, de vez em quando, um político pode vir e falar alguma besteira numa entrevista e fazer o Banco do Brasil cair. Faz sentido eu me desesperar com isso, ficar com medo pensando se eu tenho que vender ou comprar, sendo que na verdade eu quero viver de renda com os proventos do Banco do Brasil daqui a 15 anos? Não faz sentido nenhum. Na verdade, isso é uma grande oportunidade. Se o Banco do Brasil, que é uma empresa que eu particularmente confio, não é uma recomendação de investimento, eu considero ela uma boa empresa e eu acredito que ela vai existir nos próximos anos, no futuro, para me pagar aqueles proventos lá no futuro, quando ela cai, eu tenho a oportunidade de comprar mais cotas com menos dinheiro e potencializar o meu retorno no longo prazo. Da mesma forma, por exemplo, o Bitcoin. Também não é uma recomendação de investimento, mas eu particularmente gosto bastante do Bitcoin. Ele não tem um histórico tão grande quanto o Banco do Brasil, mas no histórico que ele tem, demonstra que ele tem uma altíssima oscilação, mas no longo prazo ele se valoriza muito. Então, quando tem essas oscilações para baixo, é uma excelente oportunidade de a gente ir lá e comprar mais. No último vídeo aqui do canal, que foi o episódio 18 da série Bora Aportar, eu fiz uma compra maior em Hash 11. Quem assistiu aqui viu que eu, antes dessa queda do Bitcoin, eu fiz um aporte um pouco maior do que eu costumo fazer no Hash 11, que é a minha ETF de criptomoedas. E um pouco depois que eu fiz essa compra, o Hash 11 caiu bastante junto com todo o mercado. Obviamente que se eu tivesse bola de cristal e soubesse que ia ter essa queda logo em seguida, eu teria esperado alguns dias para fazer esse aporte. Mas foi um erro eu ter feito esse aporte? É claro que não. Primeiro porque eu não tenho como prever o futuro. Eu não fazia a menor ideia que ia ter essa queda logo em seguida. Da mesma forma que teve essa queda, se eu tivesse esperado, poderia ter subido muito e eu perdi dessa oportunidade. Eu enxerguei ali no dia do aporte o Bitcoin ali na faixa dos $66 mil e eu tenho uma grande expectativa que nos próximos 6 meses, um ano, o Bitcoin vai se valorizar pelo menos 50%.
investimento. Então se eu tiver essa visão de longo prazo, que nesse caso aqui nem é tão longo prazo assim, é um futuro aí de 6 meses, 1 ano pra frente, eu creio fortemente que o Bitcoin vai ter essa valorização de por volta de 50% pelo menos, então o aporte que eu fiz tá tranquilo. Ele pode ter dado essa oscilada pra baixo logo em seguida, mas o meu objetivo lá na frente, se cumprir, vai ter sido uma decisão correta. Mas no mercado a gente não tem nenhuma certeza, porque pensa comigo, se eu tivesse um documento me atestando 100% de certeza que o Bitcoin vai se valorizar 50% até o final desse ano aqui de 2024, você concorda que não faria sentido eu investir em nenhum outro ativo da minha carteira? Faria muito mais sentido eu vender tudo que eu tenho e comprar em Bitcoin. Faria sentido eu entrar no meu banco, que me oferece 50 mil reais de empréstimo, eu pegar tudo isso de empréstimo e investir em Bitcoin, porque eu ia pagar esse empréstimo e ia ter lucro ainda. Por que eu não faço isso? Exatamente porque a gente não tem certeza. E é por isso que a gente investe em diversas classes de ativos e diversifica em vários ativos dentro das classes de ativos. Escolhendo bons ativos, a chance da gente errar é menor, mas eventualmente a gente vai errar em um ativo ou outro. Mas o que faz o sucesso do investidor é ele se manter investido no mercado por um longo período de tempo, ter uma reserva de emergência para evitar vender os ativos para resolver alguma coisa na sua vida e seguir a sua estratégia independente das notícias. É como aquela frase clássica fala que o segredo não é você tentar fazer timing do mercado, comprar e vender na hora certa, mas o segredo na verdade é você ficar bastante tempo investido no mercado. Se você fizer o arroz com feijão bem feito, se manter investido por bastante tempo, no longo prazo a sua carteira vai ser vencedora. Obviamente que a gente vai sempre estar estudando, melhorando o nosso conhecimento como investidores. Não adianta também ficar no longo prazo com um monte de ativo ruim, mas essa aqui é a chave do sucesso do investidor de longo prazo. Ó, esse aqui é o gráfico do VT, que é a média das ações do mundo todo ao longo dos anos, no longo prazo. E veja que tem uma grande oscilação, mas eu passei um traço aqui nos períodos que importam pra gente, que é o longo prazo, de 4 em 4 anos, e o gráfico seria mais ou menos assim. Se você tivesse vendido nessa queda aqui com medo, se desesperado aqui, você só teria perdido tempo. A pessoa que investiu todos os meses de maneira disciplinada, não vendeu, manteve a estratégia, teve paciência e disciplina, venceu muito no longo prazo. E isso aqui eu não tô nem falando de um ativo individual que super se valorizou, isso aqui é simplesmente a média das empresas globais. O mesmo exercício a gente pode fazer com Bitcoin, apesar dele ser muito mais volátil, eu passei um traço aqui em cada uma dessas datas aqui que o próprio Google Finanças coloca, de 2 em 2 anos aqui. O ciclo do Bitcoin acontece a cada 4 anos, mesmo assim eu quis fazer esse exercício aqui e veja que no longo prazo, apesar da oscilação, Bitcoin tem se mostrado também um ativo vencedor. Então veja o tamanho das oscilações aqui, ó. Imagina a pessoa que se desesperou nessa queda de 2022 aqui, ó, e vendeu, o tamanho da subida que ela perdeu. E a gente tá no meio de um ciclo de alta do Bitcoin. A expectativa é que nos próximos 6 meses, 1 ano, ele vai subir bastante. Então realmente nos investimentos a gente percebe que é fazer o arroz com feijão que é o segredo. Você olhar pouco para sua carteira, seguir a sua estratégia mensalmente, fazendo aquele rebalanceamento com os novos aportes e o reinvestimento dos proventos, seguindo a sua estratégia. No longo prazo isso aqui vai ser sucesso. Tenho feito isso aqui na minha carteira, posto aqui todos os meses aqui para você acompanhar e eu espero que você tenha conseguido fazer isso na sua e que você também não se desespere nessas crises que acontecem de tempos em tempos e sempre vão acontecer. E agora eu vou sugerir o último vídeo da série Bora Portar, onde eu sigo a minha estratégia pacientemente aqui todos os meses publicamente com você aqui no canal. Vai lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante também.